Irmãos, eu sempre digo isso, já disse isso para ela e quero repetir aqui na igreja, que a Milene é um dos nossos orgulhos aqui da igreja. Ela honra a igreja, né? Ela honra o pastor, ela honra a pastora. Ela é a prova viva que quando a pessoa quer ser transformada, ela consegue. Amém? A Milene, ela toca muitas vidas, irmãos, no Instagram, né? Ela tem canais que toca meninas, moças que querem dançar, né? Ela ministra a palavra de Deus. As lives da Milene, irmãos, eu fico acompanhando, é sobrenatural, né? A quantidade de pessoas, né, Milene, que você alcança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus nos deu esse presente, a gente quer aproveitar esse presente da melhor forma possível, tá? Ministrando na casa de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Estenda sua mão aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por estar na tua casa, Senhor. Já sentimos a tua presença, ó Pai, porque a tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria, e teu Espírito está aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu sei que a tua presença está neste lugar, mas eu te peço agora, Senhor, que a sua presença venha ser manifestada neste lugar, venha ter salvação neste lugar essa noite. Pai, que o Senhor venha tirar toda a amargura, toda a tristeza dos corações, através, ó Pai, da sua filha. Pai, que a Milene não venha falar dela, mas que o Espírito Santo de Deus venha usar ela, Pai, como instrumento, ó Pai, de adoração, de louvor, um instrumento, ó Pai, uma ferramenta viva na sua mão. Pai, que não seja ela, mas que seja o teu Espírito. Conduza, ó Pai, esta pregação, conduza a igreja, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode sentar, irmão, amém? Boa noite, igreja, paz do Senhor. Eu quero começar agradecendo o pastor Alfeu e a pastora Rosane pelo convite, pela oportunidade. E eu quero confessar uma coisa para vocês, que quando o pastor Alfeu me fez esse convite há algumas semanas atrás, eu fiquei apavorada. Porque, como ele falou, eu alcanço muitas pessoas, mas é tudo lá no meu quarto, só eu e minhas paredes. Uma das coisas que me deixa apavorada é ter que falar na frente de várias pessoas. E quando ele me fez esse convite, eu fiquei assim: nossa, eu preciso achar uma maneira de falar que não, sem ele ficar chateado. Só que enquanto eu pensava nisso, o Espírito Santo começou a me incomodar e me lembrar de uma passagem que diz assim, que Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. E quando o Espírito Santo começou a me revelar isso, eu comecei a ficar envergonhada. Eu falei: quem sou eu para dizer não para um chamado de Deus para mim? Da mesma forma que eu me pergunto também, quem sou eu para estar aqui nesse altar? Eu não sou boa nisso, mas eu estou disposta, eu estou disponível para Deus. E é isso que Ele procura. Ele não procura pessoas boas, perfeitas, mas pessoas que estejam disponíveis para ser usadas por Ele. E eu quero aproveitar essa oportunidade para te encorajar, para te dizer que Deus, Ele quer mais de muita gente aqui. Ele quer mais de você. Nessa noite Ele está te dizendo: eu quero mais de você. Está na hora de a gente abandonar as desculpas, porque Jesus, Ele está voltando. E a gente precisa fazer algo, porque Deus, Ele não precisa de nós. Deus não precisa. Mas tem pessoas que precisam. E tem pessoas que é só eu que vou alcançar. Tem pessoas que é só você que vai alcançar. E eu não estou falando para você vir aqui pregar ou cantar. Não. Eu estou falando para você começar onde você está. Dentro do seu lar, dentro da sua casa, na sua família, no seu ciclo de convivência, nos seus amigos, nas pessoas que estão à sua volta. Começa ali. E eu tenho certeza que Deus vai te usar. Amém? A palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, quem quiser abrir, está lá em Gênesis, capítulo 12. Deus me deu essa palavra no início desse ano. Eu estava passando por várias tribulações na minha vida. Esse ano de 2021 tem sido um ano difícil para mim, desde o início do ano. E o início do ano começou muito difícil e eu comecei a me esquecer de tudo isso daqui. Então Deus, Ele foi me lembrando disso e foi quando Ele me deu essa palavra.
Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Só até aí por enquanto. Sempre que a gente ouve falar de Abraão, a gente ouve falar também de fé. Porque Abraão, ele realmente foi um grande homem de fé, um grande exemplo de fé. Mas não é só isso que a gente aprende com a vida de Abraão. A gente tem muitas lições para tirar da vida dele. E hoje eu quero compartilhar com vocês 3 princípios que eu acredito que são a base da vida do cristão. Então, se você diz que você é cristão, se você acha que você é cristão, ou se você tem essa convicção, eu sou um cristão, existem 3 princípios que você precisa desenvolver na sua vida a partir de hoje. Primeiro dele, propósito. Deus, ele tinha um propósito para a vida de Abraão, fazer dele uma grande nação. Abraão, ele era o ponto de partida do plano de Deus de salvar uma humanidade. Se você abrir a sua Bíblia aí em Mateus, no primeiro capítulo, você vai ler a genealogia de Jesus, e a primeira pessoa dessa genealogia é Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e por aí vai. Tudo começou com Abraão. Abraão, ele tinha um chamado lindo, mas imagina também a responsabilidade que ele carregava. E se eu te dissesse que eu e você também temos essa responsabilidade? E se eu te dissesse que o propósito de Deus de salvar uma humanidade começou lá atrás com Abraão, mas ele ainda existe até hoje, e que nós temos uma responsabilidade sobre isso? Porque sempre que a gente ouve falar de propósito, a gente pensa em quê? O propósito é eu ser uma pregadora, ou eu ter um dom de dançar, de cantar. Isso são ferramentas que Deus usa para que a gente alcance, para que a gente cumpra um propósito maior, que é o propósito de salvação da humanidade. Tudo gira em torno de vidas que cabe a nós alcançar. Então esse é o primeiro propósito de hoje, primeiro princípio de hoje, que eu quero compartilhar com você. Porque se você está aqui hoje, se um dia Jesus te alcançou, isso não pode parar em você. Tudo que a gente recebe de Deus precisa ir adiante. Nós somos só o meio, o canal. Então vem lá de cima, vem de Deus, passa por nós e precisa transbordar para outras pessoas. Se está vindo de Deus e parando aqui, está errado. Porque tudo que Deus dá para a gente é para que a gente passe adiante, é para que a gente venha transbordar para a vida de outras pessoas também. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando várias coisas. A gente aprende desde cedo que existe um padrão que a gente precisa seguir. Então a gente é criança e a gente ouve assim: menina, você precisa estudar para ser alguém na vida. Aí você começa a crescer, começa a estudar, aí as pessoas chegam para você: e aí, você já sabe o que você vai querer ser na vida? O que você vai querer se formar? Aí chega uma determinada idade, as pessoas começam a cobrar: você precisa namorar, senão você vai ficar beato. Aí você começa a namorar, as pessoas vêm: e o casamento? Aí você casa, e os filhos? As pessoas passam a vida inteira ditando aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente tem que seguir. E é desde cedo a gente aprendendo que esse é o sentido da vida. Porque esse é o padrão de uma sociedade, mas esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus, ele tem a ver com vidas. Então o nosso propósito aqui não é buscar coisas, não é buscar coisas terrenas. O nosso propósito aqui não é buscar coisas que são passageiras. A gente faz parte de algo muito maior, que vem do céu para nós. Então esse é o propósito. Sempre que você ouvir essa palavra agora e pensar em propósito, pense que o seu propósito é ser um testemunho de Deus aqui na terra. É que a manifestação da glória de Deus venha ser vista na sua vida, para que através da sua vida você venha alcançar outras vidas e tudo gira em torno de vidas. Esse é o propósito. Só que quando a gente fala de propósito, a gente tem que falar de mais uma palavra. Continuando lá no texto, Gênesis capítulo 12, indo para o versículo 4, a gente vai ler assim: partiu Abraão
como lhe ordenara o Senhor. É só essa parte que eu quero falar. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Quando a gente fala de propósito, a gente tem que falar também de obediência. Então Deus, ele faz um chamado para Abraão: sai da sua casa, sai da sua terra, eu vou te mostrar um lugar. Aí Abraão vira para Deus e fala assim: o quê? Quem é o Senhor? Um Deus que eu não conheço? Sair da minha casa, da minha terra, ir para um lugar que o Senhor nem está me dizendo onde é? Não, peraí. Primeiro eu preciso saber onde o Senhor está querendo me mandar. O Senhor está falando que vai fazer de mim uma grande nação, mas o Senhor não sabe de nada. Minha mulher é estéril, como é que eu vou ter vários descendentes? Foi isso que Abraão fez? Não. Deus fala: Abraão, sai. Abraão, vai. Amém? Abraão vai. Abraão sai. Abraão não hesitou em obedecer. Abraão simplesmente obedeceu. Ele ouviu uma voz e a partir dali essa voz passou a direcionar a vida dele. Ele disse sim para o chamado de Deus, mas para isso ele precisou obedecer. Aqui a gente aprende que quando a gente fala de propósito, a gente fala de obediência. Mas quando a gente fala de obediência, a gente tem que falar de uma coisa que significa sair da nossa zona de conforto. Todas as vezes que você quiser se posicionar para viver o propósito de Deus para a sua vida, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Deus, ele vai te pedir algo. Há 4 anos atrás, eu precisei fazer exatamente como Abraão. Deus me tirou da minha casa, da minha família, da minha cidade, me mandou para um outro lugar. E eu não tinha noção do que ia acontecer na minha vida, mas eu fui. E eu confesso para vocês que obedecer, quando você não entende o processo que Deus está querendo fazer na sua vida, é difícil. Mas aí você obedece, porque você sabe que há um propósito maior por trás de tudo isso. Porque você faz uma escolha de permitir que Deus direcione a sua vida a partir dali. É difícil obedecer no escuro, porque muita gente pensa assim: eu preciso saber o que Deus quer para a minha vida, eu preciso entender a vontade dEle para mim, e depois eu decido se eu quero seguir essa vontade ou não. Só que não é assim que funciona. Primeiro você toma uma decisão: eu quero obedecer. E depois que você tomar essa decisão, Deus vai revelando a vontade dEle no meio do caminho. Você não tem que ver nada, você não tem que entender nada. Deus, ele vai fazendo, e você vai entendendo ou não, mas você obedece. Então entenda que sempre que você se posicionar para viver o propósito de Deus para a sua vida, você vai ter que sair da sua zona de conforto, e você vai ter que tomar uma posição de obedecer. Talvez Deus não vai te pedir para você sair da sua casa, talvez Deus não vai te pedir para você sair da sua cidade, do lugar que você mora, mas Ele vai te pedir para você deixar amizades que estão te afastando dEle. Ele vai te pedir para você deixar relacionamentos que não veio de Deus para a sua vida. Ele vai te pedir para você deixar aqueles pecadinhos de estimação que a gente tem. É só uma mentirinha mesmo, é para o bem. Alguma coisa Ele vai te pedir. Ele vai te pedir para você deixar um estilo de vida que você leva, que não tem agradado a Deus. Eu não sei o que Ele vai te pedir essa noite, ou o que Ele já vem te pedindo, eu não sei. Mas eu sei que Ele pede, porque Deus sempre nos pede algo. Quando a gente se posiciona para viver o chamado dEle para a nossa vida, a gente tem que aprender a abrir mão. Não dá para cumprir o chamado de Deus sem deixar algo para trás. Voltando lá para a vida de Abraão, não precisa abrir, mas lá em Gênesis capítulo 13, Deus vai lá e reforça a promessa para Abraão. Olha, Abraão, eu tenho uma promessa para você. Essa terra que você está, eu vou dar para os seus descendentes. Se você puder contar o pó da terra, você vai poder contar os seus descendentes também. Deus vai lá e reforça essa promessa para Abraão. Aí lá em Gênesis 15, Abraão começa a questionar. Eu não vou ler o texto para não demorar muito. Mas aí Abraão vai chegar para Deus e vai dizer assim: Deus, mas até agora eu não recebi o filho que o Senhor disse que eu vou receber. Então quer dizer que o servo da minha casa é que vai dar continuidade à minha descendência, né? Aí Deus fala para ele: não, Abraão, é o filho que eu vou te dar, vai ser o seu filho, não é o teu servo. Mas ali Abraão começou a questionar. Sempre que você começar a questionar o que Deus está fazendo na sua vida, você vai começar a perder o foco.
Porque aí sabe o que acontece? A vontade de Deus começa a sair e a sua vontade começa a entrar. E a gente vê isso lá em Gênesis 16, quando Abraão cansa de esperar pela promessa e decide fazer do jeito dele. Então Abraão começou questionando. Deus, até agora eu não estou vendo o filho que o Senhor ia me dar. Ali ele abriu uma brecha. Aí vem Sarai, que ainda não era Sara, a esposa de Abraão, e fala: Abraão, eu entendi tudo, não com essas palavras, né? Depois vocês vão ler. Deus, ele disse que vai dar uma descendência para você, mas ele não falou que é para mim? E aí Sara faz uma sugestão. Você vai se deitar com a nossa serva, Agar, e dela vai sair a sua descendência. Tudo bem que nessa época isso era uma cultura. Nessa época, quando o homem, a esposa dele era estéril, não podia ter filhos, ele podia ter uma segunda esposa. Mas esse não era o plano de Deus para Abraão, não era. E Abraão aceitou. Aí no momento que Abraão aceita aquela sugestão, sabe o que ele fez? Agora o foco dele não é mais aquilo que Deus quer fazer através da vida dele. É o que ele quer receber de Deus. Então o foco dele não está mais no propósito, agora está na promessa. Era um propósito, mas era uma promessa também. E às vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente faz parte de um propósito de Deus, mas Deus também, o propósito dele vem com promessas. E às vezes a gente cansa de esperar. Deus, mas eu estou ficando muito velho. Não vai dar tempo. Então deixa eu dar o meu empurrãozinho aqui. Como se Deus precisasse de um empurrãozinho, como se ele não soubesse o que faz. A partir desse momento, virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Deus, ele passou muito tempo sem falar com Abraão. Às vezes a gente passa um momento de seca assim na nossa vida, a gente não está entendendo nada que está acontecendo, e a gente começa a buscar de Deus e perguntar: Deus, o que está acontecendo? E Deus não fala. Deus, mas eu estou pedindo resposta, a resposta não vem. Nesses momentos a gente tem que parar e refletir: será que eu não estou seguindo o meu plano, ao invés do plano de Deus? Porque a partir do momento que a gente decide seguir o nosso plano, Deus, ele se cala. Porque se você acha que o seu plano é o melhor, vai adiantar Deus falar? Vai, porque você vai querer seguir o seu plano, você não vai conseguir ouvir aquilo que Deus está te dizendo, porque não é a sua vontade, não é o que você quer. Então naquele momento, saiu a vontade de Deus e veio a vontade de Abraão. Às vezes a gente faz isso na nossa vida. Sabe o que aconteceu? Nasceu Ismael. Quando a gente tira o foco do propósito, quando a gente começa a olhar aquilo que a gente quer receber e não mais aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, sabe o que vai acontecer? A gente vai gerar um Ismael, enquanto Deus está querendo nos dar um Isaac. Essa é a verdade. Então não queira viver a sua vontade, quando a vontade de Deus é muito melhor. É muito melhor. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí eu acho engraçado que às vezes a gente se atenta só à primeira parte. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas espera aí, o versículo não termina aí. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu acredito que todos nós aqui temos esse chamado, porque se nós fomos alcançados, a gente já faz parte desse propósito. Então, se Jesus te alcançou, você já faz parte. Não dá mais para fugir. Não dá, então você precisa fazer algo em relação a isso. Porque a gente passa a vida inteira ouvindo do mundo, da sociedade, que existe um padrão de vida, mas a gente se esquece que a vontade de Deus é que a gente viva para a glória do nome dEle. Então, se Deus não me der um casamento, tudo bem, eu não vim aqui para isso. Se Deus não me der uma casa, se Deus não me der, seja lá o que eu quiser alcançar, tudo bem, eu não estou aqui para isso. Eu fui criado para que a glória de Deus, a manifestação da glória dEle, seja sobre a minha vida.
Aí você está ouvindo eu falar de propósito. Ah, mas eu não sei que propósito Deus tem para a minha vida. Eu não sei que chamada Ele tem para a minha vida. Eu vou te dizer uma coisa. Se concentra no propósito maior. Porque a partir do momento que você tomar a decisão de viver para a glória de Deus, você já está vivendo o seu propósito. Deus não tem que falar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não. Você tem que viver para a glória de Deus em todas as suas ações e atitudes. Está fazendo isso? Já está vivendo o propósito. É isso. Seu propósito, ele começa com você saindo da sua zona de conforto e deixando Deus te usar. É ali que ele começa. Então se concentre nisso, se concentre em viver para o propósito de Deus, para a glória de Deus, e muitas vidas vão ser alcançadas através da sua vida. Porque toda vez que você quiser fazer como Abraão, ali naquele momento, e viver o seu propósito da sua maneira, aí você vai atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida. Abraão trouxe muitas consequências, né? Começou ali toda uma rivalidade entre a serva, Agar e Sara. Ela teve que ir embora, voltar, teve que ir embora de novo. Abraão ficou sem falar com Deus, Deus ficou sem falar com Abraão. E tudo aquilo ali gerou uma bagunça na vida dele. E aí a gente entra no nosso segundo princípio. Por que aquilo ali gerou uma bagunça? Porque naquele momento, o propósito de Deus deixou de ser prioridade na vida de Abraão. Segundo princípio, prioridade. É uma palavra que todo cristão tem que guardar no seu coração. Porque a gente passa a vida inteira procurando conquistar um monte de coisa e Deus vai ficando só para depois. E Abraão, ele foi um homem que desde o início, desde que ele ouviu a voz de Deus, a partir daquele momento, viveu o propósito de Deus para a vida dele, se tornou a maior prioridade da vida dele. Tirando esse momento, né? Mas depois ele voltou para o foco, depois ele voltou para o lugar. E a prioridade dele sempre esteve em fazer a vontade de Deus. Então, ele não ficava no mesmo lugar. Ele saiu para perambular lá no deserto. E Deus falava assim, Abraão, é hora de ir para tal lugar. Ele ia. Abraão, agora é hora de você parar. Estabeleça nessa terra. Ele obedecia. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Porque ele sabia que essa era a prioridade da vida dele. Viver o propósito de Deus era a maior prioridade da vida dele. E se fosse com você hoje, será que você teria essa coragem de abandonar tudo e viver em função daquilo que Deus te pediu? A gente precisa refletir sobre isso hoje. Toda vez que a gente começar a olhar para aquilo que Deus, para aquilo que a gente quer receber de Deus, ao invés de olhar para aquilo que Ele quer fazer através de nós, as coisas vão começar a dar errado. Porque nesse momento a nossa prioridade ela vai estar invertida. Só que tem uma coisa. Quando Deus ele deixa de ser nossa prioridade, tudo fica fora do lugar. Tudo. Aí às vezes a gente pensa que Deus não sabe das nossas necessidades. A gente precisa, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que buscar isso, eu tenho que buscar aquilo. E passa a vida inteira nisso. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe tudo o que você precisa. Você não tem que ficar focado em buscar coisas, porque aquilo que você precisa, Ele sabe, Ele conhece. E a partir do momento que o seu olhar estiver nele, Ele vai suprir suas necessidades. Às vezes a gente passa a vida inteira buscando coisas com a força do nosso braço e não adianta nada. Porque a gente está olhando para o lugar errado. Olha para Deus. E aí Ele vai suprir tudo que você precisa. E às vezes tudo que a gente precisa é nos aquietar nos pés de Jesus. Eu quero abrir uma brecha aqui para falar sobre uma passagem que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 39, que tem muito a nos ensinar sobre prioridade. Lucas capítulo 10, versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta,
Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Sabe o que é isso? Prioridade. Princípio que todo cristão tem que desenvolver na sua vida. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre essas duas mulheres, mas eu quero falar um pouco sobre Marta primeiro, porque eu vejo muita gente falando mal de Marta, só que eu não vejo dessa forma. Eu vejo em Marta alguém que ali naquele momento está representando a excelência. Essa é a minha visão. Marta naquele momento está representando alguém que quer fazer o melhor. Vamos pensar assim. Quando a gente vai receber qualquer visita na nossa casa, o que a gente pensa? Eu preciso, fazer uma comida boa para receber essa pessoa, deixar a casa limpa para o ambiente ficar agradável. A gente se preocupa. Imagina quando é muita gente, porque Jesus ele só andava de turma. Era ele e os discípulos no mínimo. Então são no mínimo 13 pessoas lá na sua casa. A gente fica preocupada, meu Deus, né? Ainda mais de última hora. Agora tem que dar conta disso. Marta, ela queria fazer o melhor. Ela queria receber da melhor forma. Imagina se a gente já fica preocupado quando é uma pessoa comum. Imagina sendo o próprio Jesus na sua casa. Você também não iria ficar preocupado? Eu iria. Eu iria querer fazer o melhor para ele. Só que tem um problema nisso tudo. Que Marta, ela é alguém que representa a excelência. Mas Maria, ela representa o relacionamento. Marta, ela é alguém que entendeu o que é importante. Mas Maria é alguém que entendeu o que é essencial. Porque o que Marta estava fazendo naquele momento, talvez ela podia fazer depois. Ela poderia sentar, ouvir Jesus e depois todo mundo ajudava. Então naquele momento Marta, ela está representando a excelência, mas ela também é o retrato de uma sociedade ansiosa que a gente vive hoje. Que quer tudo para ontem, que não consegue parar. Tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que fazer, porque senão vai passar de hora. Por que a atitude de Maria impressionou Jesus? Porque naquele momento ele não queria ser servido. Naquele momento ele queria relacionar. E às vezes é isso que a gente precisa fazer. Tem um momento da gente ser excelente para Jesus, ele também quer a nossa excelência. Sim, mas tem momentos que a gente só precisa parar. E assentar, e aquietar. E ficar quietinho ali no colinho de Jesus ouvindo. Mas a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Eu tenho que cuidar de casa, de marido, dos meus filhos, eu não tenho tempo. Mas você encontra tempo para entrar nas suas redes sociais todos os dias. Você encontra tempo para ficar na porta da casa batendo papo com as vizinhas. Você encontra tempo para assistir a novelinha da Globo. Então não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque quando alguma coisa é prioridade na nossa vida, a gente dá um jeito. Quer ver um exemplo? Você que é mãe, você que é pai, quem não é também vai entender. Você deixa o seu filho sem comida? Não deixa. Dá no horário de você alimentar o seu filho, você vai se virar. Se você está atarefado com muita coisa para fazer, você vai ligar, você vai pedir uma comida. Se você não tiver dinheiro, você vai usar seu cartão, você vai ligar para alguém, vai ligar para sua mãe, vai ligar para sua sogra, vai na vizinha, vai pedir emprestado, mas alguma coisa você vai fazer. Você não vai deixar seu filho sem comida. Porque o seu filho é uma prioridade na sua vida. O cuidado que você tem com ele é uma prioridade. Então você vai dar um jeito. Porque quando alguma coisa é prioridade, a gente dá um jeito. E assim como não existe propósito sem obediência, não existe prioridade sem intimidade. Se você quer que Deus ele seja prioridade da sua vida, você precisa passar tempo com Ele. E a intimidade, ela não vem de um dia para o outro, ela é aos poucos. Então hoje, você começa devagar. É como um relacionamento. Um relacionamento é como um casal. Primeiro eles se conhecem, depois eles vão para o namoro, depois eles vão para o noivado, depois para o casamento e vai subindo de nível. A gente e Deus é do mesmo jeito, mas a gente precisa começar. Precisa começar de algum lugar. Por que cristão não consegue ter intimidade com Deus? Porque ele acha que é uma obrigação. É uma obrigação para eu não ir para o inferno. Só que ele não entende que a intimidade ela não é uma obrigação, ela é uma necessidade. E não é uma necessidade do cristão,
é uma necessidade do ser humano. Por que tem tanta gente por aí vazia? Por que tem tanta gente por aí tentando se preencher de várias formas e nada dá certo? Não preenche, porque aquele espaço é o espaço que só Deus pode ocupar. Então não falta tempo, falta prioridade. E cuidado, porque se a sua vida com Deus ela deixou de ser prioridade para você, aos poucos ela vai deixando de ser importante. Porque quando alguma coisa não é prioridade, aquilo ali também não é importante. Porque se é importante, a gente dá um jeito e coloca na nossa lista de prioridade. Agora, voltando lá para Abraão, a gente já falou sobre propósito, prioridade. Eu costumo até falar que são 3P, para a gente não esquecer. Terceiro princípio, palavra. Palavra de Deus. Naquela época, Abraão ele ainda não tinha essa Bíblia que a gente tem hoje. Ele ainda não conhecia tanto sobre Deus como a gente conhece hoje. Que hoje a gente abre a nossa Bíblia, a gente vê tantos milagres, a gente vê tanta coisa e ali a gente vai conhecendo a Deus. E Abraão ele não tinha essa Bíblia ainda. Ele ainda não conhecia a Deus tanto como a gente conhece dessa forma. Mas aí ele ouve uma voz. E a partir daquele momento, aquela voz direciona a vida dele. Por quê? Porque ele acreditou, porque ele creu, porque teve fé. Não dá para falar de Abraão sem falar de fé, né? E não dá, assim como não existe propósito sem obediência, prioridade sem intimidade, não existe palavra de Deus sem fé. Sabe por quê? Porque você precisa crer nesse tesouro que é a Bíblia. Você precisa acreditar para você conseguir viver esses mandamentos. Você precisa acreditar que existe um Deus que nos ama tanto, que foi capaz de dar o seu único filho para nos salvar. E você precisa de fé para acreditar que esse filho vai voltar e vai levar a sua igreja. Para quem não crê, para quem não tem fé, isso é loucura. Fala para alguém que não acredita. Eu já falei para alguém da minha família que não acredita. Não acredita em céu, não acredita em fé, não acredita que Jesus vai voltar. Aí olhou para mim e falou assim, você é louca. E é isso que a gente é. É isso que a palavra de Deus é para quem não tem fé. Loucura. É loucura. Você é louca. Se você não tiver fé, vai ser só uma loucura para você também. Então você precisa ter fé para conseguir viver isso daqui. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é o roteiro que todo cristão deve seguir. Tem até um ditado que fala assim que a vida não vem com manual de instrução. E eu gosto de contradizer. Eu gosto de dizer que a vida do cristão, ela vem sim. Esse manual é a palavra de Deus, é a Bíblia. E a palavra de Deus, ela é também o segredo para uma vida de obediência e intimidade, que a gente já falou. Aí eu preciso falar sobre uma coisa que muitas pessoas não têm um entendimento ainda. É como uma mãe que vai lá, o filho vai lá e põe o dedinho na tomada. Aí a mãe vai lá, com todo o amor, com todo o cuidado. Meu filho, não faz isso. Isso vai te machucar. Isso vai te destruir. Isso pode até te matar. Mas aí o filho não entende, porque ele é imaturo. Aí ele vai lá de novo. E aí a mãe vai lá com todo o amor e ensina de novo. Às vezes a gente é assim com Deus. A gente quer viver na imaturidade. A gente quer estar sempre ouvindo de Deus e aprendendo de Deus coisas que Ele já revelou na sua palavra. Aí a gente vira para Deus e fala assim, Deus, o Senhor não fala comigo. Deus não fala comigo. Mentira! Como que Deus não fala com você? Se a palavra de Deus é o próprio Deus falando. Então se Deus não está falando, é porque você não está abrindo a Bíblia. Deus ele está falando todo dia com quem está abrindo a palavra. Aí você vira e fala, Deus, mas eu preciso de uma resposta. E o Senhor não me dá essa resposta. Mentira! Todas as respostas que você precisa já estão na palavra de Deus. Aí a gente quer viver na imaturidade. A gente espera, a gente quer que um anjo desce aqui na nossa frente, fala o que a gente tem que fazer, sem que Deus já falou tudo lá na sua palavra. Sabe aquelas pessoas que você admira?
aqui na igreja, por exemplo, os pastores, outras pessoas que a gente olha e admira, pessoas que talvez não são da igreja, né? O Ney, Jaqueline, que eu admiro muito, outras pessoas que às vezes não estão na nossa igreja, no nosso meio de convivência, mas a gente vê na internet e a gente admira aquela pessoa. Aí a gente olha para aquela pessoa e fala assim, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Essa pessoa, eu olho para ela, eu vejo alguma coisa diferente, eu vejo Deus nessa pessoa. Por quê? Aí às vezes a gente até pensa assim, qual será que é o segredo? Eu já pensei isso. Qual é o segredo dessa pessoa? Como que você vai saber se você não abre a palavra? Porque eu tenho uma coisa para te dizer, todo mundo que hoje está vivendo grandes coisas em Deus, todo mundo que hoje está em lugares altos, espiritualmente falando, essas pessoas que você olha e vê alguma coisa diferente, foi porque um dia essas pessoas tomaram a decisão de viver a palavra de Deus. E é isso que a gente precisa. Nossa, mas passar rapidinho, já é 8h30. Meu Deus. Tá, já vou finalizar. Eu não vou ler o texto porque é muito grande, mas continuando lá na história de Abraão, lá em Gênesis, agora indo lá para o capítulo 22. Depois vocês lêem em casa, eu acredito até que a maioria já conhece, né, essa palavra. Então Deus, ele promete a Abraão um filho. Aí ele vai lá e cumpre essa promessa. Agora eu já não estou falando mais de Ismael, agora estou falando de Isaac. Deus deu Isaac, cumpriu a promessa. Aí, Deus vai virar para Abraão e vai falar assim, Abraão, eu quero o seu filho Isaac como sacrifício. O quê? Eu te servi a minha vida inteira. A minha vida inteira eu fui fiel ao Senhor. Não há uma promessa sobre a minha vida? Não, o Senhor está querendo que eu mate o meu filho? Peraí que eu não entendi direito. Então onde está a promessa que o Senhor fez sobre a minha vida? Já sei, é vingança de Deus. É vingança de Deus, porque eu cometi aquele erro. Foi isso que Abraão fez? Não. Abraão, eu quero o seu filho Isaac como sacrifício. Calou a boca. No outro dia, pegou o filho dele, caminhou 3 dias, subiu o morrinho, amarrou o filho, pegou a faca. Gente do céu. Que atitude! Será que você teria essa coragem? Porque eu vou te dizer uma coisa. Todos os dias, Deus está te pedindo para sacrificar o seu Isaac. Sai desse relacionamento, menina, isso não é para você não. Não saio. Eu amo ele. Sai desse emprego, menina, que está te impedindo de vir para a minha presença, de vir para a minha casa. Ah, está falando isso porque não sabe da minha necessidade. Não. Abandona essa vida de pecado, eu tenho algo melhor para você. Ah, mas eu gosto. Fazer o quê? Eu não dou conta. Todo dia, Deus está te pedindo para sacrificar algo. E sabe o que acontece? Todo dia a gente está falando não para Deus. Essa é a verdade. Mas por que Abraão decidiu obedecer mais uma vez? Aqui a gente vê os 3 princípios aplicados na vida de Abraão. Primeiro, porque ele tinha fé. Então Abraão acreditava que de uma forma ou de outra ele ia voltar com o filho dele. Ele acreditava que Deus ia providenciar um cordeirinho ali. Se ele não providenciasse, ele sabia que Deus ele era poderoso o suficiente para poder ressuscitar Isaac, porque ele sabia que havia uma promessa na vida dele. Ele acreditava nessa promessa. Mas e se Deus não fizesse nada disso? E se Deus não mandasse o cordeirinho? E se Deus não ressuscitasse Isaac e ele matasse o filho dele? E aí? Fazer o quê? Fazer o quê? Deus está pedindo. Às vezes ele mudou de ideia sobre a promessa, não sei. Abraão entendia o que Deus estava fazendo? Eu acredito que não. Abraão, ele estava feliz com a decisão de Deus? Eu acredito que não. Eu acredito que ele estava desesperado. Mas ele decidiu obedecer mais uma vez. E aí a gente vê onde está o coração de Abraão. O coração dele estava no Senhor o tempo todo. Exceto aquela parte que a gente já falou, né? Mas depois ele voltou a prioridade para o lugar certo.
Ele voltou a obedecer, a usar a sua fé. Deus honrou Abraão por causa da fé dele, por causa da obediência e por causa da prioridade que sempre esteve lá no lugar certo. Aí Abraão, ele ouve uma voz e de repente ele decide obedecer. Abraão, eis-me aqui, Senhor, eu decido confiar em Ti. Abraão, não, eu ainda não Te conheço, mas eu decido caminhar contigo. Eu quero me entregar por completo ao Senhor. Eu não sei, Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer de mim, mas eu estou aqui, faça a Tua vontade. E é aí que Deus honra Abraão. É aí que o homem velho, sem perspectiva de ver uma descendência, sem esperança, sem filho nenhum, é aí que esse homem se torna um pai de multidões. É aí que esse homem se torna o pai da fé. É aí que esse homem é chamado de amigo de Deus. E eu tenho certeza que hoje aqui também tem pessoas precisando de uma transformação na sua vida, porque Abraão era um homem comum, que Deus lapidou e transformou sua história. E tem pessoas precisando de ter a sua vida transformada, mas Deus está esperando a sua decisão de começar a viver esses 3 princípios a partir de hoje. Propósito, que não existe sem obediência. Você faz parte de um plano maior, de um plano de salvação que começou lá atrás, mas que você faz parte. Não adianta querer fugir. Você foi alcançado. Então agora você tem o chamado de alcançar outras vidas. E a partir do momento que você decidir viver isso, a partir do momento que você decidir obedecer e decidir permitir que a glória de Deus ela seja vista na sua vida, outras pessoas vão começar a ser alcançadas. Ah, mas eu não sei fazer nada. Ah, mas eu não sei cantar, não sei fazer nada, não sei pregar. Para de pensar nisso. Se concentra no propósito maior, em ser a manifestação da glória de Deus nessa terra, em ser o testemunho vivo de Deus nessa terra. Só de fazer isso, você já vai alcançar outras pessoas com a sua vida. Você não vai precisar dizer nenhuma palavra, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que tem alguma coisa diferente. E ali, elas já vão ser alcançadas. Prioridade não existe sem intimidade. Coloca Deus no lugar certo. Dê o primeiro lugar para Deus. Aprenda a investir tempo e prioridade. Aprenda a passar tempo com Deus. Coloca Ele lá no primeiro lugar. Persevera, é difícil. Se a gente olhar com os olhos humanos é impossível. Mas se a gente olhar com os olhos da fé, a gente consegue. E por último, a palavra de Deus, que não existe sem fé. A partir do momento que você decidir acreditar nessa palavra, você vai conseguir viver. E aqui eu gosto de falar assim, que existe outro ditado que diz assim, crer para ver. E eu novamente gosto de contradizer. Você não precisa ver para crer, você também não precisa crer para ver. Você precisa crer para viver. Porque se você crê e não vê nada acontecendo, tá tudo bem, Deus sabe o que faz. Eu não tenho que ver, eu confio, eu creio. Então Deus sabe o que faz, não preciso ver. Mas se você crê, você tem que viver. Não dá para você falar eu creio e não fazer nada a respeito disso. Então você vai precisar reavaliar, será que você acredita mesmo? Então, que hoje você possa guardar aí essa palavra no seu coração. Não vou me estender muito, né? Não sei até que hora pode ir, mas eu já vou encerrar. Que você possa guardar essas 3 palavrinhas aí no seu coração. Propósito, prioridade, palavra de Deus. Aprenda a desenvolver essas 3 coisas aí na sua vida, que sabe o que vai acontecer? A sua vida ela vai ser transformada. E como o pastor Alfeu disse aqui no início, eu sou a prova viva disso. Eu era aquela pessoa que ninguém dava nada por mim. Eu era aquela pessoa assim, fundo de poço. Eu era aquela pessoa depressiva, amargurada. Eu mostro para vocês aqui, Não foi só uma vez que eu tentei me destruir. Não foi. Não foi. Mas um dia eu decidi fazer como Abraão. Eu ainda não conhecia. Não. Mas alguém me falou. Eu ouvi.
E isso me impactou. E a partir dali, eu fiz como ele. Eu decidi deixar Deus direcionar a minha vida. E a minha vida mudou. Se eu conseguir, você também consegue. Porque pior do que eu, gente, não tinha não. Sério mesmo. Então, se eu conseguir, você também consegue. E eu consegui. Estou vivendo isso daqui. E eu quero que você faça a decisão de viver também. Porque é decisão, gente. Não é fácil. E é uma decisão diária. É todo dia. Porque todo dia vão vir coisas tentando paralisar a gente. Todo dia vai vir o passado gritando no seu ouvido. Quem é você? Agora você quer mudar de vida depois de tudo? Todo dia é alguma coisa tentando te paralisar. Mas você toma decisão e olha para frente. Não desvia, frente, foco. E é isso. Espero que Deus tenha falado com vocês através dessa palavra. Espera aí que eu tenho que beber essa água. Tem que beber a água, né? Tradição. Não dá para pregar e não beber água do altar. Obrigada pela oportunidade, pastora Alfeu e pastora Rosane. Aí eu quero estragar essa pregação. O que a Milene pregou, irmãos, eu acompanho a vida dela, é uma verdade. Eu chorei muito nesse final de semana de tristeza. E hoje, irmãos, eu choro de alegria pela vida dela, pela vida da Milene. Só eu sei, irmãos, da forma que eu achei essa menina aí. Querendo suicidar. Quando me gritaram, falaram que ela tá, eu não sabia que lugar que era, irmãos, só tinha uma foto. Eu orei ao Senhor para o Senhor me revelar onde ela estava. E aí eu cheguei lá, num cantinho, irmãos, tinha tomado vários remédios. Vários remédios. E Deus transformou a vida dela, irmãos, porque ela decidiu ser transformada. A Milene hoje, essa menininha aí, irmãos, de 1,49 m, mais um salto, né? Hoje, ela transforma vidas de meninas. Ela usa o Instagram e o Facebook, e ela ganha dinheiro fazendo isso. Não é dançando, mostrando a bunda, colocando música do mundo, não. É pregando o evangelho, é ministrando o curso de dança dela. Eu quero dizer uma coisa para vocês: se não for a maior, é uma das maiores contribuidoras dessa igreja aqui. Sabe por quê? Porque o foco não foi a necessidade dela, foi prioridade. A prioridade dela sempre é o reino de Deus, sempre é.